Graça e paz. Amém. Jesus é o Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Agradecemos a Ti por essa manhã, por estar na Tua presença. É sinal da Sua misericórdia, é sinal da Sua graça para conosco. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos reunimos aqui diante de Ti para glorificar o Teu nome, para que Cristo seja o centro e a circunferência das nossas vidas. Senhor, precisamos de Ti ainda, Senhor. Em nome de Jesus, confiamos na Tua pessoa, confiamos no Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a poder falar esses poucos versículos diante de Ti. Que o Teu Espírito mesmo possa vivificar cada texto que vamos ler nessa manhã e trazer ajuda para nossas vidas. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 7, irmãos. Esse é um assunto que tem permeado meu coração. Na verdade, não preparei nada, né? Estou com nada aqui preparado, escrito, mas é algo que Deus tem me chamado a atenção. Eu comecei falando algum tempo atrás, lá em Lauro de Freitas, sobre esse assunto. Na verdade, eu comecei lá falando sobre a posição da igreja, sobre os 4 pontos da posição da igreja, né? Que seria a cruz, a autoridade do Espírito Santo, a mesa do Senhor e o limite da localidade. Mas quando eu comecei a falar sobre esse primeiro ponto, sobre a cruz objetiva, que é a obra de Deus, Ele mesmo, a obra de Jesus, e a cruz subjetiva em nós, foi algo que Deus ganhou meu coração e eu não pude até hoje sair desse ponto lá em Lauro. E foi falando no meu coração, eu queria falar um pouco sobre esse assunto conosco. Eu queria ler com vocês capítulo 7 de Romanos, para iniciar. Capítulo 7, versículo 7. Vamos ler. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo. Grave bem isso. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro ou o que quero, e sim o que eu detesto. Você também é assim? Ou é só o Paulo?
Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus. Irmão, esses graças a Deus aqui que Paulo, eu acho que Paulo, quando ele falou graças a Deus, você sabe, irmão, você sabe o que é esse graças a Deus? Muitos talvez não tenham enfrentado o que Paulo enfrentou aqui. Mas esse graças a Deus de Paulo é tão tremendo, tão maravilhoso. É um desespero indo embora. Por que esse graças a Deus? Paulo reconhece. Paulo, ele tem uma revelação em Romanos 6,6, lembra? Sabendo isso, que o nosso velho homem, a nossa velha maneira de lidar, de ser, foi crucificado, né? Para que o corpo do pecado for desempregado, eu não sirva o pecado como escravo. Mas Paulo, no capítulo 7, Paulo vai experimentar a revelação que foi dada no capítulo 6. Uma coisa é a revelação, outra coisa é a experiência diária. Uma coisa é você ver algo, outra coisa é você passar por algo. Uma coisa é eu ver aquilo que Deus quer, outra coisa é eu ser aquilo que Deus quer que eu veja e seja. Lembra? Paulo fala muito sobre isso. Paulo diz assim: quando eu for ter convosco, em Coríntios, eu não quero ouvir as palavras dos que andam inchados, mas eu quero ouvir o quê? O poder daqueles que andam inchados. Então a experiência, quando Jesus acaba de falar em Romanos capítulo 7, que ele fala aqueles 3 capítulos de Romanos 5, 6 e 7, né? As pessoas diz, o Senhor para de falar e diz que as pessoas estavam maravilhadas com aquele falar dele. Mateus capítulo 7, e ele diz assim, aqueles homens assim, porque diz assim sobre ele, que ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. É muito interessante, porque o falar do nosso Senhor é um falar experimental, experimentou aquilo que ele estava falando e fazia e cumpria aquilo que ele falava, amém? Então isso é um falar com autoridade. Quando você fala aquilo que você vive, você tem o quê? Autoridade. Amém? Então, quando você lê esse texto, quando lê esse texto de capítulo 7, quando Paulo vai falar sobre isso, eu estou tirando, mas sabe por quê? Porque meu óculos é só para longe, né? E para ler perto eu preciso tirar o óculos. Eu não gostei daquele óculos que dupla, né? Duplo focal, né? Tá. Duplo focal, né? Obrigado. Né? Então, para ler eu tiro e tal. Mas assim, quando você lê esse capítulo 7, Romanos, que a experiência de Paulo, nós em nosso dia a dia, nós vamos enfrentar também toda essa experiência de tentar fazer o bem e não conseguir. Você já experimentou isso? Já? Ou é só eu? Todos nós. Quando diz respeito às coisas do Senhor, você vai tentar e tentar e tentar servir e fazer algo de bom, e você vai perceber que existe em você e em mim o quê? O mal. Você deseja fazer o bem e não vai conseguir fazer o bem. Você já experimentou tentar perdoar e não conseguir? Você já tentou pedir perdão e não conseguir? Todos nós passamos por isso, ou não? Todos nós enfrentamos
o que Paulo está dizendo aí. Por isso, quando ele diz assim, graças a Deus, irmão, é uma experiência que nós muitas vezes nos encontramos, que você não tem outra solução, outra coisa a fazer, a não ser se lançar aos pés do Senhor. Querido irmão, semana passada, lá em Lauro, teve uma irmã que orou assim, aquele versículo, a Deus, a nós o Corá dá vergonha, mas a Deus toda a glória. É lindo quando fala de Deus toda a glória, a Ele toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Mas será que a nós temos alegria até a vergonha? Quando você chega em Mateus 5, 6 e 7, o irmão Ni, ele diz que se nós não cumprirmos esse Mateus 5, 6 e 7, ninguém entrará no reino, é do meu Pai Celestial. Você já leu Mateus 6 e 7? Com certeza todos aqui já leu Mateus 5, 6 e 7. Quando você lê esses textos, você reconhece que você entrará no reino, de acordo com a ótica, com a visão, e depois eu vou explicar isso. A ótica de Monique, que ninguém que não pratica isso, entrará no reino, no milênio. E quando você lê esses 3 capítulos, querido irmão, você não precisa nem ir para outra parte da Bíblia. Porque Mateus 5, 6 e 7, alguns falam sobre a constituição do reino, é 100% impossível qualquer homem cumprir isso aqui. Possível. E eu vou dizer por quê. Porque a esperança que Deus dá a mim e a você não é no seu e nem no meu velho homem. Não é na minha e nem na sua força. A esperança de Deus é no seu Filho. Se eu e você não nos colocar em Cristo, ninguém pode cumprir a sua palavra, irmão. Se lembra quando Deus deu a primeira ordem para o homem? Qual foi a primeira ordem do homem? Quem lembra a primeira ordem de Deus para o homem? Gênesis. Quem lembra? Gênesis. Qual foi a primeira ordem de Deus para Adão? Deus colocou todas as árvores no meio do jardim e no meio colocou 2 árvores específicas. A primeira, a árvore da vida. E a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos nós ficamos com raiva de Adão, porque Adão comeu da árvore do conhecimento do mal. Será que eu e você faria diferente? Faria ou não? A primeira ordem de Deus: não coma. No dia que você comer, você o quê? Morrerá. O homem poderia cumprir essa ordem de Deus? Qual o sentimento de Deus? Qual a vontade de Deus? Não poderia não, irmão. A não ser que ele fizesse algo. Por isso que o nosso Senhor colocou a árvore da vida ali, para que ele comesse daquela árvore e pudesse dizer não ao diabo e sim para Deus. Não há como obedecer a Deus sem Deus. Deus colocou, se você estudar as dispensações, que vamos correr um pouquinho sobre ela, se você estudar as dispensações, todas as dispensações, você sabe que tem 7 dispensações na Bíblia. O que é dispensação? É o período de tempo que Deus colocou aqui na terra, desde Adão até o último homem que vai nascer, até o período do milênio, o período de Cristo aqui na terra, certo? E desse tempo de lá até cá, Deus dividiu esse tempo em 7 tempos. E mostrando para o homem, Deus quis mostrar uma coisa para o homem nessa dispensação: é que ele não pode nada sem ele mesmo. Você lembra quando Jesus disse assim: sem mim? Parece uma coisa meio estranha, parece uma coisa meio, porque nós fazemos tanta coisa sem ele, né, irmão? Quantos de nós acordamos nessa manhã e não oramos? Nós escovamos os dentes e nem oramos. Nós tomamos o café e não oramos. Quantos de nós fazemos tantas coisas porque Deus permite, mas não é o normal? Irmão Dino disse
Diz assim, irmão, nós precisamos acordar. E diz assim, Senhor, me ajuda a escovar os dentes. Me ajuda a escovar os dentes. Escovar os dentes com Jesus deve ser maravilhoso, né? Mas a experiência de Dino, até para escovar os dentes. Então, como podemos viver a vida sem Ele? Se sem Ele nada podemos fazer. Mas ao mesmo tempo a ordem dele é impossível de você praticar. Quando nós falamos que o fim da lei é Cristo, em que sentido o fim da lei é Cristo? Diz Gálatas. A lei, a Bíblia diz, nós lemos que a lei é o quê? Diga aí. Santa. A lei é o quê? Justa. E a lei é o quê? Boa. Agora, em que sentido o fim da lei é Cristo? Se a lei é Ele mesmo, é uma nova palavra para a palavra de Deus. Você tem lei, você tem mandamento, você tem logos, você tem que fala da mesma palavra de Deus. E você lembra capítulo 5, volta aí Mateus capítulo 5. Mateus 5. É 5, meu pai, deixa eu ver. 5. Mateus 5,17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ir ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aí ele diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que justiça que os fariseus tinham, irmão? A justiça dele, ele está dizendo: se eu e você não exceder essa justiça, não vamos participar disso não. Mas qual é a justiça? Os fariseus, ele cumpria a lei, parte da lei, claro, né? Não cumpria toda a lei não, mas ele cumpria a lei, né? E Deus está dizendo, o Senhor está dizendo: se a vossa justiça ela não excede, como isso vai acontecer? Se a Bíblia diz que a nossa justiça é como o quê? Então, com que justiça vai ser excedido isso? Ei? Catarina? Cristo. 1 Coríntios 1:30, se eu não me engano, diz assim: Jesus se tornou da parte de Deus justiça para nós. A nossa justiça, o que eles têm é justiça própria, mas o que nós temos para exceder isso é a justiça de Cristo. Querido irmão, quando você lê a palavra de Deus, é muito maravilhosa. Parece que cada dia que eu leio tantos textos, parece que Deus está me voltando para a mesma coisa, para o mesmo lugar. Quando você observa essas palavras que Deus vai falar, nós vamos ler Mateus 5, 6 e 7, alguns textos, você reconhece uma coisa, que é impossível nós praticarmos isso, e Deus vai dar o caminho para isso. Porque desde Gênesis a Apocalipse, Deus quer uma coisa: que eu e você se lance aos seus pés. Se lance aos seus pés e reconheça que sem Ele você não pode. Você não pode amar o Senhor. Você não pode ler a Bíblia sem Ele. Você não pode orar sem Ele. Você não pode reunir sem Ele. Você não pode sair de casa sem Ele. Tudo tem que ser com Ele. Ele nos daria todas essas coisas, a Bíblia diz em Romanos 8, em Cristo. Mas sabe qual é o nosso problema, querido irmão, irmã? É que nós, assim como Deus falou do Velho Testamento até hoje, nós queremos o tempo todo viver a vida cristã sem Ele. Não dependemos dEle, não confiamos na verdade no Senhor.
E nós achamos que somos uma boa coisa que Deus salvou. É verdade ou não? Aí você diz assim: não, eu não penso assim. Eu sou um homem bom. Eu sou uma mulher, uma irmã preciosa. Todos me amam, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma preciosidade de pessoa. Né? Karina que o diga, né, Ângela? Karina que eu diga. Sou uma preciosidade, uma coisa assim maravilhosa. Querido irmão, irmã, a gente não conhece a podridão que existe em nós. Podridão que existe em nós. A sentença de Deus para mim e para você foi Romanos 6. Crucificou o meu e o seu velho homem, mostrando para mim e para você que eu e você não vale nada. Se não fosse pela sua misericórdia, nós seríamos combustível para o lago do fogo. Mas porque Deus usou de misericórdia, eu estou aqui e você está aí. Eu tenho que agradecer, meu Senhor. Isso é um privilégio, irmão. Estar aqui sentado é um privilégio diante do nosso Senhor. E é um privilégio do nosso coração de estar com o Senhor. Mas só que o tempo todo Deus quer nos mostrar o que somos. Mas o nosso ego, né? Você tem o velho, você tem nossa alma e você tem um novo homem. Que lado nós vamos estar? Que lado vamos decidir? Se lembra quando chegou as duas irmãs, né? Maria e Marta. As duas. Uma chegou para servir a Deus. Vamos fazer, vamos servir, vamos fazer isso. Mas a outra chegou para estar aos pés dele e ouvir o que o Senhor tem para dizer. E Marta agitada, vai para um lado, vai para o outro. E diz: você não se incomoda, você já viu aquele? Você não se incomoda de você estar tanto tempo orando, não? Não se incomoda por ter estar tanto a Bíblia, lendo a Bíblia tanto, não? Não se incomoda por ter estar estudando tanto a Bíblia. Não, irmão, vamos lá, vamos se divertir, vamos jogar uma bola, vamos passear, vamos para um parque. Tem esses, né? Que se incomoda porque o outro está aos pés de Cristo. E Jesus diz assim: Marta, 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 Marta. Maria, ela escolheu a melhor parte. Estar aos pés dele é a melhor parte. Porque aos pés dele você vai reconhecer quem você é, mas também vai reconhecer quem ele é. Nós temos a tendência, sabe, irmão, quando você lê a terceira dispensação da lei, você sabe, quando você lê 11:17, quando você lê a terceira dispensação, que é a dispensação da lei, você sabe por que Deus deu a lei ao povo? Vamos ler Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. A partir do versículo 5, por causa do tempo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. E assim, veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, olha o que o povo disse. Então o povo respondeu a uma, juntos: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ah, sei, tudo que eu falar você faz? Ok, pronto. Então, vamos colocar para você o que você vai fazer. Aí deu o quê? Capítulo 20. Os 10 mandamentos. E não apenas o Senhor deu 10 mandamentos, o Senhor deu mais de 600 leis cerimoniais. 10 leis morais
e mais de 600 leis cerimoniais para que você cumpra. Você não diz tudo que eu mandar, vocês vão fazer? Então faça. Querido irmão, nós não temos condições de responder nenhuma ordem de Deus. Nenhuma. Que responde essa ordem e a obediência a essa ordem é Cristo. Amém. É Cristo. Você acha por que Deus crucificou o nosso velho homem? Por que você acha que Jesus morreu na cruz? Por que você acha que Ele nos deu a nova vida em Deus? Para que possamos depender do Senhor. Obrigado, filho. Bate embaixo. Então, essa vida é que nós precisamos depender dele. Irmão, não é pouca coisa não. É Deus falando desde Gênesis. A mesma coisa. A mesma coisa. Dependência total de Deus. Confiar no Senhor. Se você e eu não temos um relacionamento com Deus, deve confessar isso. Eu não tenho, eu não quero, eu não consigo. Se você não se lançar aos seus pés, querido irmão ou irmã, nós vamos ser, boa parte de nós, vamos ser nosso coração levianos, leves. Deus não fala conosco. Quando foi que Deus falou ao seu espírito? Quando foi que Deus abriu seu coração para mim e para você? Né? Então Deus, o sentimento do coração do nosso Pai é ter um relacionamento comigo e com você. Então quando Deus vai falar para Israel que ele deveria cumprir, ele deveria dizer: Senhor, impossível. Se na inocência, sem pecado e sem a vida de Deus, eu não consegui decidir pelo Senhor, depois que o pecado está nos meus membros, é muito mais impossível obedecer ao Senhor. Mas nós não reconhecemos isso. Nós não percebemos isso. Nós achamos que podemos servir a Deus, ler a Bíblia, ter comunhão, servir uns aos outros na força da nossa carne. Nós temos capacidade mental para fazer as coisas, até mesmo no nosso trabalho. Temos capacidade mental para fazer até mesmo o nosso trabalho. E você vai perceber que o Senhor te dá uma rasteira. Já percebeu isso? Alguns irmãos chegam naquele versículo e dizem assim que, quando diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Deus não humilha ninguém. Deus não humilha ninguém. Irmão, mas Deuteronômio 8, quando Deus diz assim: eu te coloquei nesse terrível deserto. Primeiro assunto é para quê? Te humilhar. Para te mostrar o que há no seu coração. Para ver se temia a mim ou não. Ele não sabe. O Jesus, quando estava aqui, quando falou para os seus discípulos assim: eu conheço vocês todos, viu? Não confio em nenhum de vocês. Querido irmão, e nós achamos que podemos confiar em nós. Quando o Senhor Jesus diz: Pedro, olha Pedro, é o seguinte, você vai me negar, viu? Você vai me negar. O que é que Pedro deveria fazer? Automaticamente cair aos pés do Senhor. Que dia vai acontecer isso, Senhor? Tenha misericórdia de mim. Mas quando Jesus fala isso para ele, ele diz: olha, longe de mim isso. Ainda que esses fracos aí te negue, eu não te negarei. O Senhor disse: olha, Satanás foi no meu ouvido. Ele te pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Que amor. Eu roguei ao Pai para que sua fé não desfalecesse. Eu roguei ao Pai para que você continuasse. Você sabe o que é peneira, né, irmão? Você sabe o que é peneirar, né? Quando peneira o trigo, você pega o trigo com a palha, com tudo, joga para cima. O que é que o vento faz? Leva a palha. O que é que desce? O trigo. Irmão, sabe por que o trigo desceu? Porque Jesus rogou. O diabo, que a Bíblia diz que é o príncipe da potestade do ar, ele passa. Mas por causa do rogar do nosso Senhor, o trigo, o conteúdo, ele volta. A palha o diabo leva embora, mas é um sofrimento, viu? Não pense que é fácil não. Esse nosso Senhor está
está nos mostrando, nos treinando a nós, eu e você, confiar plenamente no nosso Senhor. Não pense que eu e você pode. Então, se lembra quando no capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz que Moisés entendeu que Deus queria levar o povo por meio dele. Mas você sabe o que Moisés faz? Primeira atitude do homem que vai defender o povo de Deus, naturalmente. Ele faz o quê? Ele mata um homem, mata o egípcio. Ele pensa que pode servir a Deus no braço, né? No braço. E aí foge, passa 40, já tinha 40, passa mais 40 anos em Midian. E lá nesses 40 anos que está lá, Deus agora chama: vem cá, Moisés. Ele diz: eu não. Eu não. Antes ele podia, antes ele tinha força, né? Mas agora ele está dizendo: eu não, Senhor, eu não posso não. Aí Deus diz: agora você pode, agora você está pronto. Querido irmão, já dizia um certo irmão, diz assim: todos aqueles que querem, Deus não quer, e todos aqueles que não querem, Deus quer. Todos aqueles que querem, porque querem servir a Deus, não está no tempo. Mas todos aqueles que não querem, que Deus, eu quero você. Não adianta, irmão, na igreja ninguém é substituível. Não é não, né? É substituível mesmo. O que Deus vai fazer por meio de você, Ele vai fazer por meio de você. Tem Arão, mas eu não quero Arão, eu vou esperar você. Eu quero você, Moisés. Isso é muito privilégio do nosso coração. O que Deus vai fazer por meio de você, Ele vai fazer por meio de você. Se entregue ao Senhor. Irmão, esse assunto das dispensações é tão lindo, mas é tão maravilhoso. Quando a segunda dispensação, quando Deus vai falar com Caim, Caim olha, os dois irmãos, sempre dois irmãos, né, irmão? Aí a gente vai falar muito sobre isso, alguma coisa sobre esse assunto, sobre a irmandade, coração da irmandade. Sempre, por isso que Tiago vai dizer: onde surge a guerra? Onde surge a guerra? Prazer, ciúmes, inveja, que está aqui dentro. A gente não consegue honrar um ao outro, não consegue incentivar um ao outro, não consegue dar honra aos outros. Querido irmão, o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude, porque nós estaremos diante daquele que julga retamente todas as coisas. Você não treme, não? Tem que tremer, irmão. Quando você deixa de perdoar ou pedir perdão, cuidado, você vai estar diante do Senhor. E você tem esses dois irmãos. Um irmão oferece aquilo que ele aprendeu dos seus pais, um cordeiro. Mas o outro oferece flores. A Bíblia diz em Gênesis que Deus rejeitou, não foi a oferta não, primeiro. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim. A mesma coisa, Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou a oferta de Caim. São duas coisas. E lá a mesma coisa, Deus diz que rejeitou tanto Caim como também a sua oferta. Se Deus rejeita o homem, nada dele. Você vê alguns lugares que até os traficantes ofertam, e ímpios ofertam. Irmão, Deus não precisa não. Deus não precisa disso não. Deus precisa de um coração quebrantado, compungido. A Bíblia diz: isso alegra sim o coração do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Então, quando aquele homem oferta isso e ele é rejeitado, irmão, ele tinha que ficar zangado com Deus. É ou não é? Caim tinha que ficar zangado com Deus. Mas a inveja é tanto, o coração ciumento é tanto, que ele não consegue, como a Bíblia diz, se alegrar com os que? Não consegue. É mais fácil você chorar com os que choram, né? Mas é difícil você se alegrar com os que se alegram. Olha, meu carro está lá, ano 2010, mas Jailson comprou um carro 2022. Irmão, Jailson, Deus podia me dar. Por que deu a Jailson? Né? Por que deu a Jailson? A gente não consegue se alegrar com isso. Isso é inveja, querido irmão e irmã. Se contente com o que Deus já te deu. Se contente.
Até aqui nos ajudou o Senhor, graças ao Senhor. Amém? Então, quando aquele homem olhou para aquela oferta, ele disse assim: agora não. Vou matar meu irmão. Se ele foi aceito por Deus, eu vou matar ele. Não é assim? Às vezes, irmão, querido irmão, não fazemos isso literalmente, mas fazemos isso verbalmente. Fazemos isso em pensamentos. No nosso coração, irmão, você sabe? Deus fala sobre o coração do homem, não fala? Você acha que o seu coração é melhor do que o de Adão? É melhor do que o outro? Você acha? Se você acha, porque você não conhece a palavra de Deus. E Deus não te levou a alguns caminhos para que você aprenda sobre esse assunto. Que você é igualzinho. Apenas Deus te guardou de fazer o que o outro fez. Deus te guardou. Você sabe, quando Deus chamou, como é o nome dele? Pedro. Pedro de Moisés, está falando de Moisés. Quando Deus chamou Pedro, ele disse: você pode ser pescador de homens, viu? Vou te chamar aqui. Mas para ser pastor de ovelhas, irmão, tem um processo. É um processo de trabalhar, de quebrantamento, de obediência, para quebrar, até que ele se coloque em Deus. Chega um momento que Pedro diz assim: olha, você sabe, irmão, eu acho tão lindo esse assunto. Quando Pedro nega o Senhor, ele apenas não nega o Senhor, ele pragueja. Você sabe o que é isso? Ele está dizendo: esse homem aí é um maldito mesmo, precisa morrer. Imagine Jesus ouvindo isso. Você já ouviu alguém andando com você dizendo isso de você? Seu muito amigo que comeu com você? Mas Jesus ouviu isso de Pedro, praguejou. Não presta não, realmente tem que morrer esse homem. Mas você sabe o que o nosso Senhor faz? Por isso que nós devemos amar o nosso Senhor, irmão. Se você e eu abandonam o Senhor porque você não viu nada do que é Ele. Nada. Se você estudar sobre o temor de Deus, você vai saber o que é o temor de Deus. Estude sobre isso. Quando ele fala sobre temer a Deus, estude isso. É lindo. Porque não fala do julgamento, não. Diz assim: contigo há o perdão. Diz assim, de lá, para que te temam. Deus usa o perdão, usa o amor, usa essas coisas para que você tema a Ele. É muito lindo. É muito lindo. Então, quando esse Pedro é chamado e reconhece, no final, antes ele podia morrer, ir por Jesus até a morte, mas no final, ele diz assim: Senhor, o Senhor chama ele foge, ele diz assim: vem cá, você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Senhor, tu me ama, Pedro? Imagina a assistência do Senhor, né? Aí você diz: Senhor, tu sabe que eu não te amo. Eu tenho um gosto pelo Senhor, mas nós achamos que amamos, nós somos as pessoas mais apaixonadas por Jesus. Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu tenho um gosto pelo Senhor, eu não te amo não. Aí Jesus disse assim: agora você está pronto, apacenta o meu rebanho. Irmão, se é eu e você, o que é que diríamos desse Pedro? Não, do meu lado você nem senta mais. O que você fez é digno de morte ou de cadeias eternas. Mas Jesus não. Jesus não. Querido irmão, o nome dele? Boenheim. Você sabe que o irmão Boenheim, a sua esposa morreu por meio do câncer, né? Não é isso? E alguns irmãos disseram para ele: irmão Ernie, alguns irmãos, não sei se foi o irmão, ele falou o testemunho do irmão. Ele disse: irmão Ernie, a sua mulher, Deus matou e levou para ele. Ele disse: Deus matou minha mulher? Não, irmão. Quando eu leio a minha Bíblia, eu não vejo um Deus miserável, não vejo um Deus sádico. Eu vejo um Deus cheio de amor e de misericórdia e justo. Mas quando ele age com justiça, ele age cheio de amor. Deus não matou minha mulher não. Eu creio, irmão, que o câncer matou minha esposa e Deus o aceitou. A visão completamente contrária, né, irmão? Então esse Senhor, é esse Deus que nós devemos seguir, irmão. É um Deus, porque você vendo esse Deus assim,
É um Deus justo, sim. Deus disciplinador, sim, claro. Né? Fomos criados, fomos chamados para a disciplina, diz Hebreus. Não é isso? Fomos chamados para a disciplina que perseverais. Mas, além da disciplina, por trás da disciplina, o coração dele é cheio de amor. Nós precisamos experimentar isso. Por isso, quando Paulo diz aquele versículo em capítulo 7 de Romanos, diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ele reconhece a natureza que tem, mas reconhece também que Cristo fez algo que só Ele podia fazer, nos colocar nele. Depois nós vamos ler Romanos 8. Nós temos, irmão, que reconhecer que nós não podemos nada sem o Senhor. Então Pedro chega e aí você diz: agora você está pronto, ó, vai para sentar. Mas Pedro diz: talvez tenha dito: Senhor, agora, antes eu estava na minha força total, o Senhor não me chamou para isso, mas agora, Senhor, estou aqui em fraqueza, e o Senhor me chama para apacentar o seu povo? Não, né? Irmão, você sabe o que é fraqueza? Na Bíblia tem alguns versículos que a Bíblia fala sobre fraqueza, viu? A Bíblia diz, Paulo diz que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas sobre ele repousa o poder de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí que somos o quê? Fortes. E que o poder é aperfeiçoado como? Na fraqueza. Quando é isso? Que fraqueza é essa? Por que Jesus foi crucificado em fraqueza? O que é ser fraco? Às vezes nós dizemos: ô Senhor, está aqui um pobre fraco, fraquinho, humildinho, pós-cinza, né, Renato? Pós-cinza. Está aqui alguém que o Senhor pode falar o que quiser, qualquer um pode falar o que quiser, pó e cinza, né? Mas, querido, você sabe o que é fraqueza? Fraqueza é 100% dependência de Deus. Quando Cristo está sendo crucificado, ele poderia descer da cruz? Claro. O que é que prendia ele? É aquele escravo? Vai prender o nosso Senhor um cravo? Não, ele podia fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele não se permitiu se ressuscitar. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os... Ele não permitiu nem pegar aquela pedra e transformar a pedra em pão para ele comer. Não fez isso. Os milagres de Jesus é todo para os outros, não para si. Ele, como homem, é 100% dependente do seu Pai. Ele, como homem, disse: eu não falo o que eu não vi o meu Pai, o quê? Falar. Irmão, Ele que é o Senhor, mas vai mostrar para mim e para você que Ele dependeu 100% do seu Pai. 100%. E quando você olha esse assunto da dependência do Senhor, nós ficamos... Eu mesmo, cada dia eu me entristeço, ao mesmo tempo me alegro. Porque, querido irmão, eu e você podemos fazer muita coisa na força do nosso abraço, nosso entendimento. Mas você sabe, para quem vai a glória? Para quem vai a glória? Será que as pessoas, quando você faz, ou alguém faz assim: glória a Deus, glória a Deus, ou nós dizemos glória àquele irmão? Ou glória a mim? Irmão, você sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aquela igreja é mantida pela minha mão, pela minha ministração. Aquela outra é mantida por isso. Aquele outro é mantido. Meus filhos é mantido pelo que eu tenho comunhão com ele. Eu faço isso, eu faço aquilo, né? A minha vida cristã é mantida porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Querido irmão, não é verdade. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. O Senhor disse uma coisa em Tiago diz assim: toda boa dádiva, se não me engano, por favor, onde é que está isso aí? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem da onde? Do Pai das luzes.
não vem de mim nem de você. Se eu e você fez alguma coisa que edificou, você diz assim: não fui eu não, foi ele. Foi ele, se edificou, se ajudou, se fez alguma coisa. Irmão, é ele que faz todas essas coisas. É ele que tem que ter a glória, a honra e o louvor. Amém? Então esse assunto fala muito forte no meu coração. Nós podemos ver alguns outros, mas por causa do horário, alguns servos de Deus e algumas dispensações. E hoje, nós vamos ler, não vai dar tempo, Mateus 5, 6 e 7, o que o Senhor vai falar. Nós achamos que a lei passou e que agora não temos mais a lei. O fim da lei é Cristo. Mas, querido irmão, o que a Bíblia está dizendo, porque a lei é santa, justa, boa, a lei agora se humanizou, o mandamento agora se humanizou. Antes o mandamento era não faça, não faça, te ajudava em alguma coisa? Não, mas agora a lei, o mandamento de Deus agora é humano, chora. Jesus chora com você. A Bíblia diz em Hebreus que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes eles não podiam, ele não tinha experiência, ele não passou o que a gente passou, mas agora Jesus, ele passa, ele cumpre a lei, ele passa, e agora esse mandamento se encarnou, o verbo se fez e tabernaculou entre. Ele é a palavra, ele é o Logos de Deus, amém? Agora esse Logos, essa palavra agora é humano também. Ele sente o que você sente, ele sente sua dor, ele sente suas dificuldades, ele chora com você, ele ri com você, ele trabalha com você. Querido irmão, que riqueza! Essa palavra se humanizou, graças a Deus. Ele pode andar com você todos os dias. Por isso, irmão, que o Novo Testamento, a Bíblia diz que o ministério do Espírito é maior do que o ministério da letra, porque agora o nosso Senhor anda conosco todos os dias. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A lei ficou para trás em alguns aspectos, porque no Novo Testamento nós vamos ver que essa lei, ela multiplica a intensidade dela. Aí você vai ver lá, eu porém vos digo. Já viu o porém vos digo de Mateus? Você pensava, eu disse que você podia rejeitar seu inimigo, né? Eu porém vos digo agora, viu? Né? Com uma lei não, agora você tem que amar os seus inimigos. Você sabe o que é amar seus inimigos? Irmão, Senhor Jesus, o nível da lei, do mandamento de Deus não diminuiu não, aumentou. E agora, por que Deus aumenta? Porque Ele deu o seu Espírito, e agora é mais fácil você se colocar nele e dizer: Senhor, é impossível praticar isso. Se alguém te bater na face direita, olha, dê também. Irmão, bata a minha face direita. Bata em um filho de umas senhoritas que reúne aqui. Bata, né? Tá aí Eduardo, grandão. Bata no filho de um velhinho desse aí, a mãe dali do lado. Preciosa irmã, viu? Nossa irmã em Cristo, a mãe de Eduardo ali. Bata no filhinho da mamãe. É só pensar, né, Jaque? Só pensar, só falar alguma coisa para os nossos filhos. Querido irmão, e o Senhor diz assim, bateu na face. Você sabe quando bate na face? Olha o que vai acontecer. Na face direita, né? Eu bater na face direita não tem nada. Eu tenho que bater com o lado da mão aqui, Mas a Bíblia diz assim: dê também a outra. Para eu bater na outra, é muito mais forte. E você sabe, irmão, o que é bater na face? Você sabe o que é bater na face? É desonrar alguém, é tirar a honra do outro. Você não precisa bater não, só tira a honra dele. Você dizer o que ele fez e não foi feito. Mateus 5: e mentindo disserem todo mal contra vós. É tirar a honra. Você desonrar, desonre uma pessoa, desconsidere ela. Por isso, irmão, nós precisamos estar no Senhor, porque isso vai acontecer. O desprezo vai acontecer, a distância vai acontecer, a falta de perdão vai acontecer, porque Deus quer nos treinar. Deus quer nos treinar para que possamos depender completamente e unicamente, exclusivamente de Deus.
Ele, sim, nunca te abandona. Ele diz em Hebreus: jamais te abandonarei. Você sabe o que é jamais? É jamais. Irmão, você vê por que tantos irmãos não estão reunindo? Porque eles se consideram demais. Se consideram demais. A gente se considera em alta conta que não conseguimos ser humilhados, não conseguimos ser envergonhados. Mas Deus vai fazer isso comigo e com você. Tenha certeza disso. Em algum momento. Se você ler os livros de Jó, você vai saber por que Jó passou por aquilo. Estude ele, vai saber por que Jó passou por aquilo. E eu sei que, acho que talvez, pelo menos, nenhum de nós vai passar pelo que Jó passou por causa do nível espiritual. Se você acha que tem um nível espiritual, você tem que passar pelo nível de Jó. De tamanha disciplina, tratamento de Deus. E ainda assim é amor de Deus, levando o seu servo a ter mais dele. Leia lá. E como Deus, é lindo como Deus chama Jó de volta para a comunhão. É lindo. É algo extremamente maravilhoso. Quando Deus pega Jó, naquele 2 vezes que ele vai falar com Jó, ele pega Jó aonde? No redemoinho. Você sabe o que é redemoinho? Pega o homem da terra e leva para o céu. Antes de Deus falar o que tinha que falar para ele, Deus pega aquele homem e coloca na presença dele. É diferente. É muito diferente do que a gente faz um com o outro. Você errou, pau na cabeça. Disciplina, né? Mas Deus conduzir aquele irmão à presença dele. Agora eu vou te falar que você precisa ser. Primeiro você edifica, você fortalece, você ajuda. Depois eu digo: olha, você agora, isso aqui. Nós precisamos ser muito ajudados, irmão. Muito, uns aos outros. Ao lidar um com o outro, ser cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Semana eu falei com o irmão que ele ia ter comunhão com o outro. Eduardo estava nessa comunhão. Ele disse: vou falar com você, com ele, irmão. Eu digo: vai orar. Vai orar. Na sua força você traz problema. Vai orar. Porque eu confio, porque você não conhece nada. Você não conhece a natureza do outro. Vai orar. Depender do Senhor para ter comunhão. Renato? Lidar com natureza, irmão. Nós precisamos da graça de Deus. E mas vamos orar? Cada horário. Se o Senhor te permitir. Senhor Jesus, bendito é o teu nome. Bendito é a tua pessoa, Senhor. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Nós queremos confessar a Ti que nós somos muitas vezes hipócritas, Senhor. No nosso próprio coração, amantes de nós mesmos. E precisamos da graça do Senhor para nos jogarmos aos Teus pés. E reconhecer que Tu és o Senhor. Tu és aquele que deve ser honrado, glorificado em todo momento na nossa vida. Nos vai, Senhor, nos lançar aos Teus pés, para que o Senhor mesmo receba a honra, glória e louvor, que só a Ti é devido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Amém.